Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou o Fábio Borges e no vídeo de hoje vamos falar de ilustres brasileiros com o sobrenome Silva. E eles são muitos. Aqui no canal já existe um vídeo que conta toda a história do sobrenome Silva a partir do Império Romano, passando por Jerusalém até os nossos dias. Vamos agora ao conteúdo de hoje falando dos Silvas brasileiros ilustres. Antônio da Silva Alcântara nasceu em Recife, Pernambuco, em 1712. Foi um padre, célebre músico pernambucano, mestre de capela da Catedral de Olinda. Foi compositor de música sacra, teatral e instrumental. Francisca da Silva de Oliveira nasceu em 1732 em Cerro, Minas Gerais. Conhecida como Chica da Silva, foi uma mulher negra escravizada no Brasil do século XVIII. Ela conquistou a liberdade e prestígio social ao se relacionar com João Fernandes de Oliveira, um rico contratador de diamantes. Após sua alforria, ela viveu como uma mulher influente na sociedade de Diamantina, em Minas Gerais, desafiando os padrões raciais e sociais da época. Sua história a coloca como um símbolo de resistência e empoderamento feminino. Chica da Silva foi retratada em livros, novelas e filmes, marcando-a como uma figura importante na história brasileira. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, nasceu em 1746 na fazenda Pombal, entre a vila de São José, hoje Tiradentes, e São João del Rei, em Minas Gerais. Ele foi o líder da Inconfidência Mineira, um movimento revolucionário que buscava a independência do Brasil do domínio português no século XVIII. Tiradentes foi executado em 1792, tornando-se um símbolo da luta pela autonomia e justiça no Brasil. José Bonifácio de Andrada e Silva nasceu em 1763 na cidade de Santos e foi um estadista, cientista e poeta brasileiro. Ficou conhecido como o Patriarca da Independência por ter desempenhado um papel crucial na independência do Brasil de Portugal em 1822. Vicente Coelho de Seabra Silva Teles foi um cientista luso-brasileiro. Nasceu em Congonhas, Minas Gerais, em 1764. Após terminar os estudos básicos no Brasil, viajou em 1783 para Portugal, onde se tornou bacharel em filosofia e em seguida formou-se em medicina pela Universidade de Coimbra. Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, nasceu em 1803 em Porto de Estrela, hoje Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Ele foi um proeminente militar e estadista brasileiro e ministro da Guerra. Ele é o patrono do Exército Brasileiro. Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, nasceu em 1898 em Serra Talhada, Pernambuco. Ele foi uma figura lendária do cangaço, um movimento que se destacou no Nordeste do Brasil durante as primeiras décadas do século XX. Sua trajetória, marcada por violência e resistência, culminou em sua morte em 1938. Ele é uma figura icônica da cultura nordestina, simbolizando tanto a luta contra a opressão quanto a rebeldia do povo sertanejo. Do início da República até os dias de hoje, foram 5 os Silvas presidentes do Brasil. Epitácio Lindolfo da Silva Pessoa nasceu em Umbuzeiro, Paraíba, em 1885. Epitácio Pessoa foi presidente da República entre os anos de 1919 e 1922. Arthur da Silva Bernardes nasceu em Viçosa, Minas Gerais, em 1875. Foi presidente da República de 1922 a 1926. Jânio da Silva Quadros nasceu em Campo Grande, hoje Mato Grosso do Sul, em 1917. Ele foi presidente da República entre janeiro e agosto de 1961, quando renunciou ao mandato. Arthur da Costa e Silva nasceu em 1899 em Taquari, Rio Grande do Sul. Foi o segundo presidente da República durante a ditadura militar, governando de 1967 a 1969. Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 1945 em Caetés, Pernambuco. Lula foi o único presidente da República eleito para 3 mandatos. Governou de 2003 a 2010 e foi reeleito em 2022 para governar de 2023 a 2026.
Clementina de Jesus da Silva nasceu em Valença, Rio de Janeiro, em 1901. Clementina de Jesus foi uma cantora brasileira icônica, conhecida por sua interpretação do samba e da música afro-brasileira. Descoberta tardiamente, sua voz potente e suas raízes culturais fizeram dela um símbolo da preservação das tradições africanas no Brasil. Lígia Fagundes da Silva Teles foi uma advogada e romancista brasileira. Ela nasceu em São Paulo em 1918 e ficou conhecida como a Dama da Literatura Brasileira. Ela recebeu os principais prêmios literários no Brasil e em 1985 foi eleita para a Academia Brasileira de Letras. Foi agraciada com o Troféu Camões em 2005. Ademar Ferreira da Silva nasceu em 1927 em São Paulo. Ele foi um atleta brasileiro, primeiro campeão olímpico do país, primeiro atleta sul-americano bicampeão olímpico em eventos individuais, recordista mundial do salto triplo 5 vezes e primeiro atleta a quebrar a barreira dos 16 metros no salto triplo. Ele foi o primeiro a dar a volta olímpica em 1952 nas Olimpíadas de Helsinki. José Bezerra da Silva nasceu em 1927 em Recife, Pernambuco. Conhecido como Bezerra da Silva, ele foi um icônico cantor e compositor brasileiro, reconhecido por sua contribuição ao gênero do samba e pagode. Suas composições trazem uma linguagem direta e coloquial, refletindo o cotidiano e as lutas do povo com um toque de humor e ironia. Arlete Pinheiro Esteves da Silva nasceu no Rio de Janeiro em 1929. Conhecida como Fernanda Montenegro, ela é uma atriz carioca considerada por muitos a maior atriz brasileira do teatro, cinema e televisão. Ela é a primeira atriz brasileira a ser indicada ao Oscar. Célia Camargo Silva nasceu em São Paulo em 1936. Conhecida como Célia Helena, foi uma atriz, diretora de teatro e pedagoga brasileira. Popular por seu trabalho como atriz em televisão e cinema, foi no teatro paulistano que consolidou sua carreira, contracenando com atores como Paulo Altran e Cacilda Becker. Recebeu o prêmio Molière, o Oscar do teatro, em 1975. Benedita Souza da Silva Sampaio nasceu no Rio de Janeiro em 1942. Conhecida como Benedita da Silva, ela é uma servidora pública, professora, auxiliar de enfermagem, assistente social e política brasileira. Foi governadora do Rio de Janeiro e é deputada federal desde 2011. Fausto Correia da Silva nasceu em Porto Ferreira, São Paulo, em 1950. Popularmente conhecido como Faustão, ele é um apresentador, jornalista e radialista brasileiro, considerado um dos melhores animadores da história da televisão no Brasil. Maria Osmarina da Silva Vaz nasceu em 1958 em Rio Branco, no Acre. Conhecida como Marina Silva, ela é uma política e ambientalista brasileira, atualmente servindo como ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, cargo que ocupou anteriormente de 2003 a 2008. Ayrton Senna da Silva nasceu em 1960 na cidade de São Paulo. Ele foi um icônico piloto de Fórmula 1 brasileiro, amplamente considerado um dos maiores da história do automobilismo. Tricampeão mundial, suas vitórias e habilidade nas pistas, junto à sua tragédia em 1994, o tornaram uma lenda e um símbolo de paixão e determinação no esporte. Robson Caetano da Silva nasceu no Rio de Janeiro em 1964. Robson Caetano é um atleta brasileiro destacado por sua carreira brilhante no atletismo, especialmente nas provas de 100 a 200 metros rasos. Ele conquistou medalhas olímpicas, incluindo o bronze no revezamento 4 por 100 metros em 1996 e foi um dos principais nomes do atletismo sul-americano. Com recordes e títulos, Robson é lembrado como um dos maiores velocistas do Brasil. Fernando Ramos da Silva nasceu em 1967 na cidade de São Paulo. Ele foi um ator brasileiro conhecido por interpretar o protagonista do filme Pichote, a Lei do Mais Fraco, de Hector Babenco, quando ainda era adolescente. Infelizmente, sua vida teve um fim trágico aos 20 anos, quando foi morto em um confronto com a polícia, após viver uma vida marcada por dificuldades sociais.
Antônio Bento da Silva Filho nasceu no Rio de Janeiro em 1967. Conhecido como Tony Garrido, ele é um cantor, compositor, multi-instrumentista, apresentador e ator brasileiro. Teve destaque nacional como vocalista da banda de reggae brasileira Cidade Negra. Alexandre Silva de Assis nasceu no Rio de Janeiro em 1969. Conhecido como Xande de Pilares, ele é um cantor, compositor e ator brasileiro. Ficou famoso por participar do grupo Revelação e hoje faz grande sucesso em carreira solo. Paulo Rogério da Silva nasceu em Fortaleza em 1970. Conhecido como Gero Camilo, ele é um ator, dramaturgo e músico brasileiro, conhecido por suas atuações marcantes em filmes como Cidade de Deus e Carandiru. Com uma carreira diversificada no teatro, cinema e televisão, ele se destaca por sua capacidade de interpretar personagens complexos. Roberto Carlos da Silva Rocha nasceu em 1973 em Garça, São Paulo. Roberto Carlos é um ex-jogador de futebol brasileiro, famoso por sua potência nas cobranças de falta e por sua velocidade como lateral esquerdo. Ele se destacou no Real Madrid, onde conquistou diversos títulos, e pelo Brasil conquistou a Copa do Mundo de 2002. Roberto Carlos é considerado um dos maiores laterais da história do futebol mundial. Anderson Silva nasceu em 1975 em São Paulo. Ele é um lutador brasileiro amplamente reconhecido como um dos maiores da história do MMA. Ex-campeão dos pesos médios do UFC, ele deteve o cinturão por quase 7 anos consecutivos, conhecido por sua técnica precisa e estilo inovador dentro do octógono. Morena Silva de Vaz Seta Bacarin nasceu no Rio de Janeiro em 1979. Morena Bacarin é uma atriz brasileira conhecida por seu trabalho em Hollywood, especialmente em séries como Homeland e filmes como Deadpool. Criada nos Estados Unidos, ela ganhou destaque por suas atuações em papéis de grande visibilidade na TV e no cinema internacional. Anderson Luiz da Silva nasceu em 1981 em Amparo, São Paulo. Conhecido como Luizão, ele foi um jogador de futebol brasileiro que teve uma longa e bem-sucedida carreira no Benfica, em Portugal, e na seleção brasileira. Thiago Emiliano Silva nasceu em 1984 no Rio de Janeiro. Thiago Silva é um jogador de futebol brasileiro que atua como zagueiro, conhecido por suas passagens por clubes como Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea, além da seleção brasileira. Marta Vieira da Silva nasceu em Dois Riachos, Alagoas, em 1986. É um ícone na história do futebol feminino mundial e é embaixadora da boa vontade da ONU Mulheres. Ícaro Silva nasceu em São Bernardo do Campo em 1987. Ele é um ator, músico, modelo e escritor brasileiro. Ícaro Silva ganhou destaque ao interpretar papéis marcantes em novelas e séries brasileiras, além de conquistar o público em musicais como Jesus Cristo Superstar e Rock in Rio. Douglas Silva nasceu no Rio de Janeiro em 1988. Ele é um ator brasileiro conhecido por suas atuações marcantes em produções como Cidade de Deus, onde interpretou o personagem Dadinho, e na série Cidade dos Homens. Ele foi o primeiro ator brasileiro indicado ao Emmy Internacional, consolidando sua carreira tanto no cinema quanto na televisão. Ganhou o prêmio de melhor ator pelo Festival de Havana. Lúcio Silva de Souza nasceu em Vitória, no Espírito Santo, em 1988. Conhecido artisticamente como Silva, ele é um cantor, compositor e multi-instrumentista brasileiro, conhecido por seu estilo único que mistura pop, MPB e música eletrônica. Com uma sonoridade suave e poética, ele conquistou destaque com álbuns como Claridão e Júpiter e colaborações com artistas renomados da música brasileira. Alexandre Rodrigues da Silva nasceu em 1989 em Pato Branco, Paraná. Conhecido como Alexandre Pato, ele é um jogador de futebol profissional brasileiro, jogou em importantes clubes como Internacional de Porto Alegre, Milan na Itália, Corinthians, São Paulo, Chelsea, Vila Real na Espanha, além de ter jogado na China e nos Estados Unidos. Lara Silva nasceu em Teófilo Otoni, Minas Gerais, em dezembro de 1989. Ela é uma atriz brasileira conhecida por seu trabalho em produções nos Estados Unidos, onde mora desde 6 anos de idade. Ela se destacou especialmente em papéis em novelas e séries como Bloodline e A Rainha do Sul, disponíveis na Netflix.
Lara Silva interpreta Eden, esposa de Simão Pedro em The Chosen, série da Netflix. Neymar da Silva Santos Júnior nasceu em 1992 em Mogi das Cruzes, São Paulo. Neymar Júnior é um jogador de futebol brasileiro conhecido mundialmente por seu talento, habilidade e estilo ousado em campo. Após iniciar a carreira no Santos, transferiu-se para o Barcelona e em seguida para o Paris Saint-Germain. Atualmente joga no Al Hilal Saudi Football Club e pela seleção brasileira. Neymar é uma peça fundamental e um dos maiores artilheiros da história. Lucas Silva Borges nasceu em Bom Jesus de Goiás em 1993. Lucas Silva é um jogador de futebol brasileiro conhecido por sua atuação como meio-campista. Ele ganhou destaque jogando no Cruzeiro e no Grêmio e teve passagens pelo Real Madrid e Olympique de Marseille. Rafael L. Silva nasceu em Belo Horizonte em 1994. Ele é um ator brasileiro-americano conhecido por seu papel como policial Carlos Reis na série 911. Ele tem se destacado por sua atuação autêntica na televisão americana. Bianca Andrade da Silva nasceu no Rio de Janeiro em 1994. Conhecida como Bianca Andrade ou Boca Rosa, é uma influenciadora digital, empresária, youtuber, diretora criativa, atriz e apresentadora brasileira. Ludmila Oliveira da Silva nasceu em 1995 em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Ludmila é uma cantora e compositora brasileira, famosa por sua versatilidade em gêneros como funk, pop e pagode. Ela ganhou destaque na música, com hits como Hoje e se consolidou como uma das artistas mais influentes do Brasil. Larissa Albuquerque da Silva nasceu em Fortaleza em 2001. Conhecida como Lara Silva, ela é uma cantora e influenciadora digital brasileira com milhões de seguidores. Ela se destaca no cenário do entretenimento jovem no país. Maísa Silva nasceu em 2002 em São Bernardo do Campo, São Paulo. Maísa Silva é uma atriz, apresentadora e cantora brasileira que começou sua carreira ainda criança no SBT. Ela se consolidou como uma das personalidades mais influentes da mídia brasileira, expandindo sua atuação para o cinema, música e redes sociais. Estes são apenas alguns exemplos de pessoas famosas com o sobrenome Silva que refletem a sua ampla presença na cultura e na sociedade brasileira. Nem todos foram citados aqui e já peço desculpas por possíveis omissões. E assim nós encerramos o vídeo de hoje. Para dar sequência aos vídeos sobre genealogia luso-brasileira, nos próximos vídeos voltaremos a falar da genealogia de personagens históricos e seus descendentes em Portugal e no Brasil. No canal já existem vídeos sobre os judeus sefarditas Branca Dias, Antônio Bicudo e Isaac Abravanel e também sobre os seus descendentes. E há muitos pedidos para que as genealogias de outros judeus sefarditas sejam contadas aqui, o que já está sendo preparado. Além dos sefarditas, há outras figuras históricas de quem falaremos em breve, como Dom Afonso Henriques, o cacique Tibiriçá, João Ramalho Bartira, Pedro Álvares Cabral, Tomé de Souza, Diogo Álvares Correia, o Caramuru, Zumbi dos Palmares, entre muitos outros que vocês podem sugerir. E em breve começaremos a falar também sobre a ancestralidade de pessoas influentes na cena internacional. Deixe nos comentários os nomes daquelas figuras históricas que vocês gostariam de conhecer melhor através dos nossos vídeos. Eu te pediria, por favor, que você se inscreva no canal, deixe comentários, compartilhe esse vídeo e ative o sininho das notificações. Assim você ajuda o canal a crescer. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!